vou fazer aqui uma pequena introdução e eu já vou dando continuação, né? Acredito que você tenha lido já o 10 e o 11 aí, né? Assim, Apocalipse, nós temos aí 6 trombetas que já soaram, né? Então agora o que vem? A 7ª trombeta. A 6ª trombeta, ela fala de uma cavalaria inumerável aí de 200 milhões de cavaleiros, né? Quando a 7ª trombeta tocar, não tem mais chance para ninguém, para os pecadores aí no caso, né? Então o arco celeste aparece aí ao redor do trono de Deus. Com relação ao arco celeste aí, as traduções vêm aí arco-íris, né? Mas no hebraico é Ba'anan, que significa arco nas nuvens, não tem nada a ver com a íris, né? Mas tudo bem. O trono de Deus ele é um trono de misericórdia antes de ser um trono de juízo. Então Deus se lembra da misericórdia na sua ira, e o arco celeste ele é o símbolo aí dessa aliança de Deus. A gente acredita, né? A gente crê que isso continua a simbolizar a esperança, tal como esse arco aí nas nuvens, esse arco celeste, quando do fim do dilúvio, indicou o fim do castigo universal por meio de água. O arco celeste é o sinal do propósito divino de redimir e não de destruir o mundo e a raça humana, né? Então aí nós vamos para Apocalipse 10 e 11 aí, que fala inclusive das 2 testemunhas, que isso é um problema sério para muita gente, né? Para muitos de nós, ou quase todos, né? Mas que acredito mais de 90% aí. Então me foi dito, Apocalipse 10, 11, é necessário que você profetize outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas, reis. Mais de 2000 anos se passaram depois que Yeshua, né? E muitos povos ainda não foi alcançado. A gente hoje é mais de 7 bilhões de habitantes no planeta. E mais de 3 bilhões ainda não foram alcançados. Por que esses povos ainda não foram alcançados? Bom, esses povos estão em alguns dos lugares muito remotos e difíceis aqui do nosso planeta, e existe aí uma oposição pesada por parte de radicais não cristãos, né? E também as juntas missionárias não têm pessoas para enviar ou até mesmo recursos para bancar. O problema é que tudo isso é que, conforme Apocalipse 10 e 11, toda a história se sustenta no desafio missionário da Igreja de Cristo. Bom, entre o 6º e o 7º selo, que é Apocalipse 6 e 8, houve um parêntese no céu. Apocalipse 7 para descrever como o povo de Deus, a multidão do Apocalipse está em segurança, pois foram selados na testa enquanto os planos de Deus se cumprem aqui na terra. A mesma coisa acontece agora entre a 6ª e a 7ª trombeta, que vai de Apocalipse 8 até 11, né? Há um interlúdio entre a 6ª trombeta de Apocalipse 9 e 13 e a 7ª trombeta de Apocalipse 11 e 15, conforme os anúncios do juízo e da salvação de Deus. E por quê? Entre o 6º e o 7º selo, João revelou o quanto o povo de Deus é privilegiado, pois eles recebem livramentos no meio das tribulações ao longo aí da história da humanidade, né? Além de proclamar justiça e salvação através das trombetas, ou seja, de tantas catástrofes históricas e naturais, né, que a gente encontra lá em Lucas 13, 1 a 5. Deus anuncia justiça e salvação através da sua igreja, de cada um de seus filhos espalhados pelo globo terrestre. Esta é a mensagem central de Apocalipse 10 e 11. É o desafio que nós recebemos de Deus. Vão e façam discípulos de todas as nações. Então, vi outro anjo, uma pessoa entrando aqui, só um momento. Então, Apocalipse 10, 1, vi outro anjo poderoso descendo do céu, envolto numa nuvem, com um arco celeste sobre a cabeça.
seu rosto brilhava como o sol e seus pés eram como colunas de fogo. Mas que anjo poderoso é esse? Alguns aí acreditam que é Jesus, porém, não deve ser não. Primeiro que João não se prostrou para adorá-lo como ele adorou a Jesus em Apocalipse 1:7. Segundo, que em todo o Apocalipse, Jesus é o centro, né? É sempre muito bem identificado e se diferencia dos anjos. Logo, esse anjo se parece muito mais com um tipo de anjo poderoso de Apocalipse 5:2. Né? E que proclamou: quem é digno de romper os 7 selos e deste livro e abri-lo? Pai, Senhor, irmã Elaine. Então, por que as descrições se faz desse anjo poderoso são tão parecidas com as descrições que se faz de Jesus? Bom, para dizer que esse anjo poderoso não vem de outro lugar, senão da presença do próprio Cristo sentado no trono. E por que o anjo poderoso vem da presença de Cristo? Vamos ler aí o Hebreus 1:14, diz assim, ó: portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Quando a gente enxerga pelos olhos da fé as dimensões celestiais a favor dos que batalham em nome de Cristo, a gente é encorajado. A gente não está só. Mesmo quando a gente se sente só. O Senhor destaca e designa seus anjos a nosso favor, que tem sob seus pés, sob seu controle, terra e mar. Ele é o Senhor do mar, da terra, é capaz de pôr-se de pé sobre uma região muito grande. A mensagem que ele traz é que alcançará toda a humanidade. Nada haverá de provincial ou uma localidade nessa mensagem que não seja atingida. O imenso domínio desse anjo aumenta com a descrição de sua majestade e poder. Bom, a seara, nós ouvimos muito Jesus falar isso, ela é grande, mas os trabalhadores são poucos. Né? E todo aquele que colocou a mão do arado não pode olhar para trás. A gente é enviado como ovelha no meio de lobos. A gente vai ser insultado, perseguido, vão levantar todo tipo de calúnia contra a gente. E isso daí é normal. Mas diante dessa terrível realidade aí, quem vai? Quem se habilita a ir? Quem cumprirá a grande comissão de Jesus? Apenas aqueles que tiverem a visão clara do que João quis revelar em Apocalipse 10 e 11. Lembre-se que Apocalipse ele visa encorajar as ovelhas de Cristo a perseverar. Em Apocalipse nós temos 4 lições que precisamos receber. Tá? As testemunhas primeiro precisam de encorajamento. Né? Apocalipse 10, 1-3 vai falar sobre isso. Falar a verdade, pregar o evangelho é muito difícil e perigoso. Somente quem já tentou, quem já procurou anunciar a salvação de Jesus sabe disso. Muitos, milhares pagaram com a própria vida. Tanto é difícil pregar que a nossa palavra testemunha no Novo Testamento vem do grego mártir, ou seja, aquele que perde a vida por compartilhar aquilo em que crê. Como é difícil é, irmãos? Ser testemunha? Né? Quem é testemunha está pronto para perder a vida por compartilhar aquilo que crê. Apocalipse 10. Quer falar alguma coisa, presbítero? Apocalipse. Pode falar. Eu estou pensando aqui. Não, mas só dar uma. Eu falo mais, né? Esquenta. Esse treinamento que você está vendo aí, hoje, muito interessante.
ser testemunho da boca para fora. Espera um pouquinho. O que foi, Elaine? O que foi, irmã Elaine? A voz dele, não tô entendendo muito a voz dele. Ah, Tá o som, falando. o som tá ruim. Isso. O seu som tá ruim, presbítero. Parece que sim. É porque esse fone de ouvido aqui, ó. Ah, agora melhorou. Fone de ouvido aqui é uma benção. Presta para ouvir, para falar. Terrível, né? Então, ó, tá falando assim. Muita gente, ou melhor, muita gente não, todo crente, inclusive eu, queremos ser testemunhas só da boca para fora. Só da boca para fora. E isso eu estou generalizando, inclusive eu, o senhor, a Ivane, porque na verdade, qual o momento que você passar por uma perseguição tal como essa, é que vai dizer realmente se você é uma verdadeira testemunha. Pois bem, hoje em dia, aí por isso que eu generalizei, né? Todo Certo. crente quer ser testemunha, mas da boca para fora, eu quero ver na hora. Agora, a maioria hoje não quer ser testemunha, quer ser profeta. Você fala uma língua estranha, que é bonito, né? Que a língua estranha, ser profeta, é sinônimo hoje de santidade. Né? Olha, o cara, quem fala língua estranha e profetiza, está cheio da unção. Hoje, infelizmente, virou sinônimo de santidade. Infelizmente. Mas eu confesso, pastor, Elaine e os irmãos, demais irmãos, que eu acho que eu possivelmente eu correria dessa aí, hein? Sabe? Porque eu lembro de Pedro, né, pastor? Toda vez que a gente, no caso eu, ouço ensinos como esse, pregações, só lembro de Pedro, que falou na cara de Jesus: eu vou contigo, mestre, até a morte, porque darei a minha vida. Já pensou, pastor, fosse eu sou meu mestre, eu dizia assim, pastor, eu vou com o senhor até a morte, pastor Luiz. O senhor vou dar a minha vida. Aí o senhor comum ia olhar, o senhor não é Jesus, né? O senhor ia olhar para mim e falar assim, tem que ser mentiroso, hipócrita. Tu é o primeiro a correr, tu vai dar a sua vida por mim, tu nem me conhece direito, meu. É verdade. Então, na verdade, só o momento da situação presente é que vai realmente dizer se o crente ele é uma testemunha de verdade ou não. Na Bíblia a gente vê Paulo, Pedro e João, lá na porta formosa, depois lá na frente Estevão, mais lá na frente Tiago. Ali sim, eram verdadeiras testemunhas. Sim. Pastor, irmão, sabe o que eu penso? Lembra da semana passada que a gente comentou aqui no Brasil? Sim. Estão tentando, entre aspas, é o que os crentão aí, opinião minha viu, irmã Lani? Meu pastor, opinião minha. Pode falar. Se os crentão aí estão com medo de que esse governo vai implantar o que eles tanto temem, imagina então quando vier essa perseguição de verdade. Porque hoje estão querendo combater contra o governo humano. Porque quando era o outro, foi Deus que colocou. Quando é esse, não é Deus que colocou? Também. Até onde eu sei, todo governo está debaixo da autoridade de Deus. Então, Depende do que Deus quer. exatamente, eu penso igual. E qual é o nosso dever? Orar por eles, para que Deus os abençoe. Acabou. Fazer a nossa parte. Essa é a nossa parte. Vamos adorar Jesus, buscar Jesus por ter tempo, e se por acaso fecha as portas da igreja, e quem for pego com a Bíblia de braço, dando glória para Jesus, vai ser morto. Opa, aí sim, em vez de eu sair na rua na época da pandemia, aí sim eu vou para a rua.
Aí eu quero ver quem é testemunho mesmo, como fala, né? Quem é profeta. Quem é profeta? Com todo Quero respeito, ver quando você chegar isso aqui no Brasil. com todo respeito, viu? As Assembleias de Deus pegaram a revista da escola dominical, é só em cima hoje de política. Sim. Ensino da igreja, da EBD, em cima de combater a política ideológica do governo pelo qual a gente está passando. Sendo que, na minha época, o prazer que eu ia à escola dominical era para aprender sobre o pecado e a doutrina do Espírito Santo. Hoje não. Hoje hoje é combate a determinada ideologia política. Sim. Infelizmente é o que a gente vê, não é Deus, não é a palavra de Deus. Bom, com relação a isso, existe uma palavra que é dita assim, quando se vê esse tipo de abominação, sai dela, povo meu, e não incorra nas suas injustiças nem no seu pecado. Isso não significa abandonar a igreja, mas é não participar, é não concordar, só isso. Apesar que quem não concordar vai acontecer como aconteceu no passado. Ou vocês aceitam essa doutrina, ou vai morrer todo mundo. Que simplesmente, como esse pessoal se julga super poderoso, eles vão excluir as pessoas. Gente, o crente tem que entender uma coisa. Excluído por Deus é uma coisa. Isso é terrível. Mas, excluído pelo homem, gente, qual o problema? São homens. O que o homem pode fazer? Às vezes as pessoas são excluídas por nada, sabe? São colocadas de lado por nada. Gente, só ora por quem fez isso. Só busque a Deus por essas pessoas, sabe? O que nós não podemos é aceitar. Então, apesar de não aceitarmos, a gente não precisa sair fazendo fofoca, falando mal. Não, isso não. É orar. É buscar a face do nosso Deus. A gente está aí vivendo os últimos momentos sobre a face da terra. É os últimos momentos. Eu, particularmente, já estou me preparando para tudo. Estou me preparando de não poder mais pregar, estou me preparando de não poder das igrejas fecharem, né? A igreja que a gente está falando, o local que a gente se reúne, né? Gente, se prepara. A gente estando preparado, quando acontecer, você está mais firme. Por isso que Jesus avisou há 2000 anos atrás. Certo? Se prepara. Se prepara. Então, não esqueça. A palavra testemunha vem do grego mártir. Mártir. Tá certo? É isso daí que significa. Mais alguma coisa, Elaine, presbítero? Tranquilo? Tá. Apocalipse 10, 4 e 7. Eu estava lembrando que o irmão Genival falou, que quando Jesus falou com Pedro, né? Eu mesmo, no dia de hoje, eu não ia ter a resposta de Pedro, né? Eu mesmo falaria assim, Jesus, eu posso tentar. Agora, tipo, você entendeu? Tudo que eu vejo hoje, eu posso falar, eu posso dar o meu melhor, posso tentar te seguir, posso tentar chegar até o fim, né? Mas hoje em dia eu tenho essa resposta de eu falar, Senhor, tu sabes que eu te amo, eu vou até o final, até o fim da morte, até o final sabe, eu vou até ti. Eu já não, realmente, se Jesus voltasse de novo à terra, né, e fizesse essa pergunta, eu pensava, Senhor, Elaine, eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir, porque somos falhos, né, irmão? Felizmente, né, a gente dá a palavra e a gente não cumpre a palavra, né. A questão aí é uma só, né? É uma só. Se eu amo a Deus, por que eu vou abandoná-lo? A pergunta é essa. Porque a gente diz que ama um filho, o filho apronta, mas você não abandona. Mas a Cristo abandona. Então alguma coisa dentro de mim não está correto. Não está correto.
Porque quando nós falamos que amamos a Deus, isso daí é algo, tem que ser um ponto, uma raiz muito bem aprofundada. Tá? Muito bem, porque a questão o que é tentar? O que é tentar? Outro dia eu vi um cidadão falando sobre tentar, e eu falo isso aí direto. Tenta soltar essa chave. Ó, eu não tenho como tentar. Ou eu continuo segurando, ou eu solto. Então, não existe tentativa. O que existe é fazer. Agora, Deus nos dá sabedoria e direção de como fazer. De como... Hoje eu conversei com uma menina, eu esqueço o nome dela, na feira, né? E eu falei umas coisas, ela ficou, os patrão dela, quando eu tô lá, ninguém nem tira ela, em vez dela estar atendendo os outros, ela fica falando comigo. Ninguém fala nada, eles ficam, até a dona da banca, são japoneses, ficam prestando atenção. Então o que nós precisamos é pedir a Deus graça e sabedoria para que quando a gente abrir a boca, Deus possa operar através disso. Deus possa conduzir você. Gente, entenda, a questão de perseguição, a questão... Olha para Paulo. Se você pegar as cartas de Paulo, aquelas cartas que Paulo escreveu para quem? Para o pessoal que estava dentro das igrejas combatendo contra ele. É só você ler. Quando a gente começa a ler as cartas de Paulo, o que você vai ver? Ele estava se defendendo do que os crentes, do que aqueles que se diziam crentes, faziam contra ele. Tá certo? É uma coisa muito complicada. Por quê? Porque ele era acusado de coisas que ele não fazia. E isso, para mim, acontece até hoje. Até os crentes de hoje, os teólogos de hoje, né, muitos, eu falo teólogo assim, mas o crente que lê a Bíblia, parece que lê bebendo alguma coisa que tira ele do normal. Uma hora Paulo fala uma coisa, aí parece que ele é esquizofrênico, aí outra hora o cara diz que Paulo não falou, parece que Paulo até tem dupla personalidade. Né? E Paulo não tem dupla personalidade. Sabe, ele não tem. Talvez eu tenha de ler uma coisa que ele diz que é boa, depois eu leio de novo sem ver texto, com contexto, sem nada, aí eu falo que ele falou contra aquilo que ele falou que era bom. Espera aí. Então, a maneira como nós olhamos, a maneira como nós vemos, ela é completamente diferente da maneira de quem serve realmente ver. Então, sirva a Deus. É simples, sirva. Procura se encontrar com ele intimamente. Agora, intimamente não é o que a igreja pentecostal fala. Se encontrar com Deus intimamente não é falar em línguas, não é profetizar, não é. Encontrar com Deus intimamente é amar. É proibido falar em língua? Claro que não. É proibido profetizar? Claro que não. Mas se não tiver amor, nada disso tem valia. Nada disso tem valor. A base de todo o evangelho, do começo ao fim, é baseada em amor. Em amor. Gente, eu estou 43 anos no evangelho. Desde quando eu era novo convertido. Sabe quantos pastores me procuraram para me ajudar nos dias de dificuldade e de fraqueza? Nenhum. 43 anos de evangelho. Sabe o que aconteceu com isso? Eu não fiquei desesperado, não. Eu aprendi com isso. E aprendi com uma criança, que eu via lá na televisão falando assim, na década de... Ou foi 79, o ano de 79 ou 80. Ela baneou, quando ela disse que todo mundo abandonou ela fez assim, ó. E daí eu tenho Jesus. Poxa! Quando eu vi aquilo, os outros abandonando, eu precisando de um pastor para me dirigir, para me ensinar, para me fortalecer. Eu tive que me derrubasse. Quem quisesse me derrubar, né? Até hoje no Jabaquara teve um bocado lá, sabe? Teve um bocado lá no Jabaquara que tentou, que até o presbítero conhece lá. Tentaram. Por quê? Porque eu não vou concordar com coisa que não tem nada a ver com Deus. Não vou. Não aceito. Sabe? Mas é assim. E daí?
Eu tenho Jesus. É isso que nós temos que ter. E daí? Eu tenho Jesus. Por que Policarpo, ele aceitou ser arrancado a pele dele e depois ser jogado no fogo com mais de 80 anos de idade? Porque ele tinha Jesus. Mas não doeu? Gente, deve ter doído demais. Deve ter sido algo terrível. Mas hoje não. Hoje a gente está deixando Jesus. Porque fulano na igreja virou a cara para mim. Grande coisa! Ore por ele, por ela. Fulano, ciclano não. E lá você precisa que alguém fale com você. Quem você precisa é de Cristo. Veja bem, eu não estou dizendo, o que eu estou dizendo é assim, ó, não guarde sentimentos ruins de pessoas ruins. As pessoas são o que são. Gente, é assim, ó. A minha posição no Evangelho, a minha posição, meu jeito de ser, eu ouço qualquer pessoa em qualquer situação. Pode vir falar o que for comigo. O que é falado comigo fica comigo. Acabou. Em São Miguel eu peguei uma ação e assim, eu desmascaro na cara. Se eu pegar. Se eu só ficar sabendo. E eu peguei uma pessoa dizendo que eu disse uma coisa que eu nunca falei. Graças a Deus eu cheguei na hora. Eu deixei ela continuar a falar, vim por trás dela e fiz assim. Agora a senhora vai falar corretamente o que eu falei. É assim. E por que eu não falo nada? Porque quem julga é Deus, gente. Quando você passa por isso, quem julga é Deus.